Bom, olá meus amigos, minhas amigas, é uma alegria estar aqui com vocês no nosso quinto estudo, do livro Um Olhar sobre o Tempo Presente, dando sequência à série de estudos das obras de Leon Denis. Quem nos acompanha aqui no canal William Jacob do YouTube, já acompanhou também aí o estudo do livro O Porquê da Vida, que está todo salvo numa playlist específica. E quem nos acompanha na web rádio Fraternidade, além do Porquê da Vida, acompanhou um longo estudo com mais de 200 episódios gravados sobre o livro Depois da Morte. E como terceira obra, a ser estudada então na rádio, a segunda no meu canal, é o livro Um Olhar sobre o Tempo Presente. Um livro muito bacana, muito interessante. Pouca gente conhece porque foi um livro publicado em 2018, como eu expliquei aqui no episódio que falou da apresentação da obra, mas é uma série de artigos de Leon Denis, foram publicados ali no início do século XX, meio que centrado no tema o progresso, né? Leon Denis era um indivíduo muito preocupado com a evolução, tanto do indivíduo quanto da sociedade, do mundo em si. E é bacana perceber como ele vai abordar o progresso sobre vários aspectos, né? E aqui, inclusive, ele vai falar, da importância da liberdade do pensamento. Liberdade do pensamento que fez com que o homem passasse a questionar alguns dogmas, alguns preceitos religiosos. E a partir da liberdade do pensamento até religioso, digamos assim, o indivíduo foi também avançando em outras áreas. Denis chega a dizer aqui, que esse trabalho do pensamento foi lento. De fato, é um trabalho lento até hoje, não só na análise que ele faz, por exemplo, daquilo que levou à separação da igreja do Estado. Ele vai dizer isso aqui para quem está com o livro em mãos, na página 20, né? E até hoje, a gente às vezes é um pouco ansioso e quer as coisas mais imediatas, mas é muito complicado a gente até perceber, em alguns momentos, a aplicação de um pensamento que ele surge no indivíduo que escreve um livro, aquele livro vai inspirar centenas, talvez milhares de pessoas, que a partir daquele livro começam a escrever artigos, outros livros. É interessante observar. Eu mesmo acompanho muito alguns temas, por exemplo, sobre economia. E é curioso, quando tem uma palestra, hoje virtual, lives, de economistas importantes da sociedade, aquela live ela é assistida talvez por centenas de pessoas. A gente observa talvez nem é um público tão grande assim, se comparado a diversas outras lives. Porém, aquele grupo, se tiver pessoas importantes e são formadores de opinião, a partir daquela live sobre um tema específico, o indivíduo pode dali escrever um artigo para um grande jornal. E aí é curioso porque desse artigo escrito num grande jornal, outros youtubers, influenciadores digitais, leem o artigo, podem ou não ir na live de origem, e a partir disso, diversos youtubers começam a gravar vídeos comentando um artigo do jornal que comentou a live. E quando você vai na origem da live e decide pesquisar quem são os participantes dela, às vezes você pode achar, ou ver até uma citação mesmo, algum livro de economia. E a partir disso, aquele livro escrito há 100 anos, por conta de uma live que foi assistida por um jornalista que escreveu no jornal, um articulista que escreveu no jornal e foi lido por youtubers que gravaram vídeos. Enfim, um pensamento de 100 anos, de repente ele volta à tona e vem sacudir a sociedade, convidando-a a refletir sobre diversos aspectos até então talvez adormecidos. Na pandemia, por exemplo, diversos pensamentos foram sacudidos, uns foram deixados de lado. Por exemplo, nós passamos a valorizar muito mais aqui no Brasil, eu digo, porque talvez seremos ouvidos e assistidos por pessoas de outras partes do mundo, nós passamos a valorizar mais o SUS, Sistema Único de Saúde. Então, se existia um pensamento de talvez tirar da mão do Estado o SUS e privatizá-lo, de repente na pandemia essa ideia foi, opa, isso aqui não pode, isso aqui é importante estar
na mão do Estado, que com todas as dificuldades, com todas as limitações e com todas as más administrações, ainda assim o SUS foi e está sendo importantíssimo, né, nesse período de pandemia. Então, um pensamento econômico vinculado à questão da saúde, de repente, ele é deixado de lado. E aí passa a ter o oposto, que é a ideia de fortalecer o SUS, como foi, inclusive, fortalecido, está sendo por diversos investimentos nele mesmo, né, em hospitais, enfim. Então, a gente percebe que eu poderia trazer isso também para o campo religioso, para o campo do espiritismo. De repente, um pensamento até então é questionado por alguém, e esse alguém pode influenciar dois, que vai influenciar alguns outros. E daqui a pouco aquilo que era tido quase como um dogma no movimento espírita, volta à tona a discussão. E será que é assim mesmo? Será que não é? Né? A gente poderia pegar aqui uma discussão que se tem. Todo mundo é médium? Bom, nós tratamos disso já no livro Porquê da Vida, né? Kardec fala que todos somos mais ou menos médiuns, mas usualmente assim só designaremos, só trataremos aqueles em quem a faculdade de se mostrar patente, latente, melhor dizendo, em quem ela se mostrar robusta, né? E aí, opa, então, não é porque a pessoa ficou com a dor de cabeça que é a mediunidade que não desenvolveu, não. Não, não achei que fosse. Então a gente começa a... então quer dizer que todo mundo é médium, mas nem todos desenvolverão a mediunidade como muitos. É assim. Porque em muitas pessoas ela vai ter rudimentos de mediunidade. Alguns vão desenvolver, outros não. O próprio Kardec, o codificador do espiritismo, não era médium ostensivo. É claro que ele era um médium inspirado pelo alto, mas um médium de ver espíritos, de ouvir espíritos, de psicografar, Kardec não era, por exemplo. Então, é um pensamento que às vezes domina o meio e fica difícil combatê-lo. Mas devagar, de maneira lenta, a gente vai compreendendo. E eu falei de economia, falei de saúde, falei de religião e poderia falar de vários outros, de política, de questões sociais, de várias e várias outras questões. Que Leon Denis vem dizer que esse pensamento, sendo aprimorado, trabalhado com o passar do tempo, ele vai ficando poderoso. Mesmo que ele sofra ali um movimento quase que do mar, né? Um fluxo e um refluxo. Denis vai destacar aqui que acumularam-se ruínas por toda a Europa, tanto do ponto de vista material quanto moral. Impérios desmoronaram. Poxa, quando a gente olha assim, o Império Romano, a gente fala, não, nada é capaz de destruir o Império Romano. E foi destruído. O velho mundo foi sacudido por convulsões e as massas privadas de ideal, de esperança e de fé se ergueram das camadas sociais profundas. E por ignorarem o propósito da vida, transformaram a conquista dos bens materiais no único objetivo de sua existência e no motor de todos os seus esforços. Então, Denis, que agora ele faz uma certa crítica a esse movimento das massas que, às vezes, subjugadas, às vezes elas saem das profundezas ali, que ele vai chamar aqui das camadas sociais profundas, mas passam a correr de maneira louca e desesperada apenas atrás dos prazeres materiais, ignorando o cumprimento dos deveres, às vezes, ignorando a necessidade de também se transformar numa pessoa melhor, numa pessoa boa. Lembro de uma frase de Paulo Freire, quando ele vai dizer assim que a educação, quando não é libertadora, o sonho do oprimido, o oprimido se torna opressor, não é o sonho. É algo mais ou menos nesse sentido, de que é necessário então ter uma educação libertadora, para que quando o oprimido atingir um certo nível importante na sociedade, ele não queira ser opressor. Então, e a gente vê que ao longo da história isso aconteceu muitas vezes. Aqui, eu pesquisei na internet aqui agora, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, para esmagar aquele que oprimia antes.
Então Denis vai nos chamar a atenção de que a gente não pode ficar focado apenas nas questões materiais. Ele vem chamar aqui a atenção para que a gente não ignore o propósito da vida. E qual que é o propósito da vida? Desencarnar em melhores condições do que quando reencarnamos. Ah, William, mas eu não sei qual foi minha condição quando eu reencarnei. Passamos uma viagem no tempo, observemos em nós aquilo que nós já deixamos de fazer e que a gente considera hoje equivocado, errado. Às vezes bate até uma vergonha, né? Ah, puxa vida, como é que eu era capaz de fazer aquilo? Então isso é um progresso, isso é uma melhora. Não vamos criar uma ilusão de que a gente vai desencarnar um anjo, uma pessoa perfeita, que não erra, que não comete equívocos. Vamos desencarnar cheio de defeitos, cheio de complicação, cheio de encrenca para resolver na outra encarnação. Mas não vamos nos acomodar. Acho que a palavra correta é essa. A gente não pode se sentir nem acomodado e falar assim, eu sou assim, vou morrer assim. É a síndrome de Gabriela, né? E ao mesmo tempo nem se sentir culpado demais por cometer equívocos. Vamos nos esforçar, fazer a nossa parte, sem perder de vista o objetivo da vida, que é de fato progredir. E o progresso se dá, é claro, vivendo em sociedade, lidando com as dificuldades da vida material, porque a gente às vezes cria uma ilusão de que não, vou preocupar só com a vida espiritual. Não, as questões materiais que me atingem fisicamente me incomodam e elas me testam. Então é por isso que está encarnado é extremamente desafiador. É a gente lidar com as questões materiais, tentar resolvê-las, é claro que ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de ficar tomando choque, por exemplo, então eu também não gosto de ficar se sentindo incomodado, mas ao mesmo tempo não perder de vista a questão espiritual, já que somos espíritos momentaneamente passando por uma experiência corpórea, experiência que, repito, tem que ser respeitada, tem que ser valorizada, não pode ser negada como se fôssemos o eremita vivendo no deserto, desligado, desconectado do mundo. Estamos no mundo, mas é necessário tomar muito cuidado para que não sejamos invadidos só pelos interesses imediatos do mundo. Então é isso, no próximo estudo falaremos aqui um pouco da juventude e Denis tem reflexões interessantes sobre ela. Eu agradeço a participação de todos, deixando o convite para que continue acompanhando aqui o nosso estudo das obras de Leon Denis, em especial neste momento o livro Um Olhar sobre o Tempo Presente. Um abraço e até breve.